Seja bem-vindo ao Entre Conexões Podcast. Como eu falei para você, Fabiano, já perdeu as contas dos episódios, mas mais um episódio do Entre Conexões. Eu sou Luiz Oliveira, Fabiana Oliveira, que é minha irmã. Então, Entre Conexões é o nosso podcast, porque a gente tem essa conexão de irmão, mas a gente está falando de conexões na vida, né? De relacionamentos que a gente tem com as pessoas. Então, o objetivo desse podcast é trazer o que a gente já faz sempre, né? Que são as nossas conversas, porque, para quem não sabe, né? A gente trabalha com desenvolvimento humano, com terapias, que é o que a gente gosta de fazer, tanto na vida quanto também de atender os nossos clientes. Quero que você se apresente e depois eu vou contar qual que é o tema do episódio, que vocês vão gostar, hein? Se apresenta, Fabi, depois eu conto. Bom, é um prazer estar aqui no episódio 7. 7. Com muita alegria sempre, estando aqui na companhia do meu irmão. Como ele falou, nós já fazemos isso no dia a dia. Então, para a gente é uma continuidade e trazer o nosso trabalho junto fica maravilhoso. A gente agradece quem tem acompanhado o nosso trabalho, quem tem gostado. E eu sou Fabi Oliveira, terapeuta, mestre em Reiki pelo Brasil e Argentina. Também atendo com algumas técnicas, como barras de axis, terapia multidimensional e terapia floral. Você vai falar a sua parte também do que você atende, né? Isso. E vou aproveitar, antes de eu falar o que eu atendo, porque eu vou fazer um gancho sobre o que eu atendo e o tema que a gente vai trazer hoje. Hoje a gente vai falar de uma série da Netflix chamada Uma Nova Mulher. Muita gente que está ali no autodesenvolvimento, que conhece terapias, gosta dessa série. Não sei se você já assistiu. Então, hoje a gente vai trazer esse tema, Uma Nova Mulher, e as amarras nos relacionamentos. Então, a gente vai trazer o que a gente analisou das personagens dessa série para relacionamento. Só um detalhe aqui, tá? Já vou contar o que eu faço também. O objetivo não é a gente falar sobre a série, trazer aquelas coisas muito, né, os episódios e etc. Claro, vai ter um pouquinho de spoiler, não tem jeito, né? Mas não é assim, uma timeline do que aconteceu, e sim das nossas percepções em relação às personagens. Então, se a gente errar uma coisa em outra de tempo, nos perdoem, porque a gente vai trazer uma visão mais geral para relacionamento, porque essa série ela é muito rica. E por que eu vou falar do que eu faço? Ela traz, né, e é uma coisa muito legal da gente ver, a constelação familiar, que é um dos meus trabalhos, né? Então, a base do meu trabalho, aliás, é a constelação. Eu tenho outras técnicas, mas ela traz, inclusive, de uma forma muito clara. Acredito que quem assistiu sabe disso, né? Muito clara do que é a constelação, tem as sessões de constelação na série, isso é incrível. Só que ela traz de um jeito muito delicado, respeitoso, né? Trazendo de uma forma do que é a constelação, de fato, né? Na prática, o que que é isso, né? O que que é essa coisa ancestral que a gente carrega da nossa família. Então, essa é uma das bases, sou muito grato por ter conhecido a constelação. E hoje esse é o meu trabalho, então essa série foi muito especial para quem está nessa área, né, de constelação, e quem é terapeuta e quem gosta disso, ficou muito tocado. É uma série que ela realmente é muito profunda, porque a gente vê hoje, né, outro dia eu estava vendo uma pessoa falar sobre essa série, que hoje os roteiros são tudo muito parecidos, então aquela coisa, né, do amor romântico, daquela coisa que a gente entra na ilusão. E essa série, ela saiu do contexto que a gente está acostumado, né? Dessas mesmas coisas. Hoje em dia é tudo muito repetitivo. E essa série veio trazer uma coisa muito maior, né? Então, acho que ela é muito incrível nesse sentido. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Quer fazer alguma introdução sobre a série, Fabi? Eu tenho certeza que, independente de você ser homem ou mulher, você vai se identificar com o que a gente vai trazer aqui hoje. Fique até o final. Nós vamos até sentir, no finalzinho, fazemos alguma dinâmica, tá? Para te ajudar nesse processo dos relacionamentos, mas cada personagem dessa série que a gente vai falar mostra um lado nosso, seja em algum momento, talvez você vai se identificar um pouquinho com a Ada, ou com a Sevgi, né? Ou com a Leila, em algum momento, independente de ser homem ou mulher, você vai falar, acho que eu me identifico aqui, acho que eu faço isso às vezes, ou estou fazendo agora, ou estou nesse lugar, então fica até o final que você vai gostar. Isso aí. Então a nossa proposta é o seguinte, a gente vai falar das 3 personagens principais, fazendo aí um paralelo com algumas coisas que elas vivenciaram na série. Então, o que eu proponho? A gente fala um pouquinho da personagem e depois a gente traz essa questão sistêmica da constelação e das outras terapias para que a gente consiga entender um pouco melhor, né? A série é muito clara, mas para que a gente traga um pouco mais de compreensão e o que a gente sentiu de insight sobre isso que a gente viveu.
né, assistindo a série. E é isso. Como são 3 temporadas, já faz um tempo a primeira, eu não reassisti, né? Eu assisti a terceira temporada há pouco tempo, que foi recente, mas as outras eu fui lembrando, enfim, trazendo um pouco da personagem. Mas vamos começar com a Ada, que é a personagem, vamos dizer, principal, né? Sim. Ela é o centro ali dessa dinâmica, e mais as 2 amigas que você já citou. Mas eu queria falar um pouquinho da Ada, né? O que eu percebi? Depois você complementa de algumas Tá. coisas. Dentro dessas 3 temporadas, o que eu vi da Ada? Ela estava ali naquele contexto muito, vamos dizer, tradicional e de modelo de sucesso para a sociedade. Então, uma médica conceituada, com um casamento que, né, visivelmente ali nos olhos das pessoas para postar numa rede social, não é o caso da série, mas poderia. Então, assim, imagina, eu sou médica, eu tenho um casamento, né, sou bonita, tem tudo isso, né, tô ali dentro do contexto social que a gente conhece hoje. Então, acho que ela trazia esse contexto. Só que uma coisa que me chamou a atenção, depois eu até estava relendo, pensando de novo, o que eu comecei a perceber? Na parte que ela era uma médica, né, na série, nas 3 temporadas, assim, o trabalho dela era uma coisa muito sagrada para ela, então, assim, ser médica, inclusive, né, e realmente é um trabalho incrível. Só que começaram a acontecer algumas coisas também no trabalho, que é onde ela tem muito valor. Tanto que ela tinha lá um negócio de tremer um pouco a mão quando ela fazia cirurgias. O que estava mostrando na minha percepção, tá? Não sei se é isso. É, de algo que eu prezo muito, começar a acontecer algumas coisas estranhas que eu não estou acostumada. Então o corpo já estava respondendo para ela de alguma forma, né? Então mostrando que alguma mudança precisava ser feita na vida dela e não só no trabalho. E isso acontece na gente. Então às vezes você quer mudar alguma coisa no seu relacionamento, só que vem algo de um outro lugar. E aí você fala, mas por que está acontecendo isso? Ou às vezes em algo que você está numa que te deixa muito no conforto, né? A famosa zona de conforto. Então, te deixa muito ali. Eu estou muito estável no meu trabalho. De repente, acontece uma mudança dentro do trabalho, sabe? Muda de chefe, sei lá, acontece alguma coisa e você, aquilo que era tão, te trazia tanta segurança, começa a não te trazer. Então, é um sinal que a vida está te falando alguma coisa que você precisa ver aqui. E aí, trazendo um pouquinho do contexto dela de casamento, ela era casada, e ela, a princípio, tinha um bom relacionamento, até eles começarem a ter uns conflitos também, que já se apresentava, né? Que é que, na verdade, é a realidade aí dos relacionamentos, você vai tendo ali os conflitos, mas começou a acontecer algumas coisas, divergências de, né, eu quero ter filho, ela ia... depois você me complementa se tiver mais coisas, Fabi. Ela ia fazer uma especialização em outro país, ele não queria, tinha todo isso... Aí começou a ter um... Então, aí começou o trabalho a mexer, começou o relacionamento a mexer, ou seja, a vida está te trazendo para alguma coisa, né? Então ela começou a acessar isso, que tinha alguma coisa errada ali. E aí ela acabou acessando, ela chegou ali na constelação por conta da outra, da Sev, que eu não sei falar o nome dela, tá? Da Sev, que por conta, a gente vai falar dela especificamente, mas ela chegou por conta da amiga, não foi porque ela estava com essas questões e problemas e ela falou assim, eu vou olhar para isso nesse... Não, ela não chegou ali. E é uma outra coisa que me chamou a atenção, que às vezes vem por uma outra coisa. Então, não necessariamente a pessoa faz aquilo assim, ela está passando por um problema de relacionamento e de trabalho. E ela fala, não, amanhã eu vou fazer uma constelação, vou fazer uma terapia. Às vezes não vem por esse caminho. Vem alguém da tua família, um amigo, algo que você assiste que te toca e que te coloca, às vezes, em algum lugar. E ela foi meio que inserida naquele contexto. O que você quer complementar? Eu achei bem curioso nas minhas pesquisas, além de ter visto a série e Uhum. adorado, né? É que o próprio nome dela, Ada, significa ilha. Quer dizer, ela se colocava como uma rocha, Uhum. né? Firme, no meio de todas aquelas turbulências, ela estava firme e rígida, né? Então, a escolha que ela fez, entre aspas, escolha no sentido assim, das formas que ela agia no dia a dia, mas a gente vai falar mais profundamente da causa, Uhum. né? Uhum. Ela se mantinha firme ali, como você falou. Ela procurou um parceiro assim, estável, um parceiro confiável, um parceiro que para ela era o ideal, né? Uhum. Que até de certa maneira se percebia que não era o amor dela mesmo, da vida dela, né? Mas naquele momento ele tinha Ele papel. ele trazia esse papel. Como você falou, ali na profissão ela ia muito bem, se destacava, só que aí o corpinho dela já estava mostrando, a gente sempre fala sobre isso, O né? corpo. O corpo, ele mostra quando algo não Uhum. está bem. Então aí o corpo dela já começou a dizer assim, ó, não tem alguma coisa aqui.
Você está na sua ilha, nos florais de baixo, o perfil dela a gente chama de rock water, né? É aquele perfil duro, rígido, cético, só acredita no que está vendo, ou na ciência, não que a ciência não seja boa, ela é, mas existem outras coisas. Aí vem a vida, a gente já falou num dos nossos podcasts sobre o caos, começa a gerar um caos ali, uma ruptura em alguma coisa para você olhar. Opa! Aí vem também que essa série, uma das coisas maravilhosas que ela traz é a rede de apoio, né? Que são as amigas ali. E a gente precisa ter isso na vida, uma rede de apoio também. Aí uma das queridas da rede de apoio dela adoece, aí ela, sem querer, né, acaba parando naquele lugar, aí reencontra o ex naquele lugar também, porque tinham coisas mal resolvidas com esse ex. Olha só como a vida, você foi para um lugar, e a vida não faz isso com a gente o tempo todo, te leva para lugares. Então ela foi lá para ajudar a amiga, para um lugar totalmente fora do contexto que ela estava acostumada, que ela era cética. Sim. Como assim, constelação? O que é isso? Né? Achou super estranho. Depois chega lá, encontra o ex, quer dizer, tinha coisas para resolver com esse ex que não estavam resolvidas. Sim. Então a vida dela começou a mexer. E antes disso, né, para ela chegar ali, é muito interessante dela ter ido através da amiga, porque a rede de apoio, então assim, vou com você para ser minha amiga, então eu vou. Então aí você vai pelo amor que você tem pela sua amiga. Só que aquilo também é seu, né? Porque a gente se conecta com as pessoas para nossa cura maior, né? Então do outro é um pouco meu, enfim. Mas também aconteceu aquela ruptura que é o que a gente vai falar em relação ao casamento. Porque ela também foi para esse contexto, porque ela, não sei o tempo, né? Mas teve uma questão ali que ela depois descobriu que o marido tinha traído ela. Sim. E ela teve uma, mais ainda, que a pessoa que ele traiu engravidou. E ele queria ter filho, ela não queria ter filho, então já tinha essa divergência. Então imagina na cabeça dela acontecer tudo isso. É o caos que a gente falou. Então começa a ter o trabalho que estava super estável, começa a ter um problema. O relacionamento que era dentro da caixinha não era lá, né? Não era aquela coisa, mas estava ali dentro do protocolo. Acabou tendo toda essa, né? E aí, a minha amiga tá doente, então aí eu vou fazer essa, né? E a Leila junto, então elas se juntaram as três por conta dessa amiga, e aí colocou ela nesse lugar da constelação, e ela, obviamente, acessou muita coisa, e ela resistiu, que a primeira coisa, geralmente, é a resistência que a gente faz, porque o cérebro conecta com o que é familiar, então você, quando vai para alguma coisa, e a gente tem que prestar atenção nisso, isso é diferente de intuição. É uma resistência que existe na gente. Então, a gente tem que prestar atenção o que é quando vem algo assim, me incomoda, né? Ou eu estou num lugar, alguém fala uma coisa, o que é do outro, o que é meu. Esse exercício é muito bom, porque às vezes incomoda muito, e aí você fala, não, eu já passei isso várias vezes, assim, por exemplo, de um curso que era muito importante para fazer para a minha profissão, e eu falava assim, não, eu não preciso disso. Muitas vezes era uma resistência minha a fazer o que eu realmente precisava. Sim. Ou então eu escutava uma coisa e falava, não é isso, não está falando. E a gente passa isso muito nos processos com os nossos clientes. Então, quando eles vêm até a gente, eles vêm num primeiro impulso, eu percebo isso muito facilmente ali hoje em dia, né? E aí fala, não, é isso que eu preciso. Só que de repente dá uma resistência tão grande, ele vai, não, porque tem isso, tem aquilo outro, mas é uma resistência que existe para uma mudança que é importante que vai acontecer na tua vida. Então, isso é uma coisa, primeiro ponto. Prestar atenção nessas coisas que não é uma intuição, não é medo, é só uma resistência. Isso a gente vai treinando com o tempo para a gente entender. Até para as pessoas poderem se identificar, e eu me identifiquei, porque eu já passei por esse processo, aliás, eu já passei várias, eu me identifiquei com todas. Se tem uma pessoa que pode falar, que viveu muitas coisas, você sabe, né? Sou eu, e ela é assim, às vezes é um mecanismo de defesa que a pessoa está usando, no caso dela, né? De ser mais... Não, eu vou ficar no que é seguro, vou ficar naquela tradição, né? E não, deixa eu me segurar. Então, principalmente quando você terminou um relacionamento, né? Porque essa série, o legal também que você falou desde o início, ela traz coisas fora do contexto dos contos de fadas da Disney, de que a vida é isso, gente, é contradição, a vida é altos e baixos, a vida é reencontro com o ex num momento de crise, a vida é um monte de coisa. Só que a linha do tempo é legal de acompanhar os personagens, de ver. Uma hora você vai, você até colocou hoje nos seus stories, e às vezes a gente retrocede.
E tá Uhum. tudo bem, porque às vezes a gente retrocede, vem o Mercúrio retrógrado, que a gente É, brinca, mas para é. retroceder, porque você deixou lá atrás alguma Precisa coisa resolver. que precisa ser vista, né? Então a Ada tem esse perfil de controle, de querer controlar tudo, de aquela que deixa tudo em ordem. Vamos. Sabe quando você está passando um processo emocional, mas você, não, eu estou ótima, eu estou forte, e vai lá e arruma tudo, ou faz uma planilha nova, ou você falou da parte profissional, deixa tudo, ou faz mais um curso para colocar debaixo do tapete o que você precisa É. ver, mas, Uhum. mas você não quer deixar É, vir à tona, porque você tem medo de se vulnerabilizar, de se é. sentir frágil, de cair até. Então, muitas pessoas têm o perfil da Ada, às vezes em essência até, se Uhum. mantém muito nesse perfil, ou naquele momento para se proteger, por exemplo, como eu falei, terminei um relacionamento, que foi o que aconteceu comigo. Ah, terminei um casamento. Aí você às vezes entra no modo Ada para ficar ali, não, eu tenho que ficar firme, eu tenho que observar bem quem será o próximo para eu não cometer o mesmo erro. Só que aí às vezes você não abre o coração, né? É. É por isso que cada técnica, cada terapia entra bem nisso, porque aí um floral vem com esse, como eu citei, para abrir um pouquinho essa rigidez, para você acreditar de novo que é possível, para você mudar, né? O walnut, por exemplo, é um floral que a gente trabalha em terapia para a pessoa poder mudar de fase, para a pessoa poder sair de um padrão e ir para outro padrão. Porque você fica com medo. Mímulos, por exemplo, trabalha medo. Aí eu tenho medo de me abrir. E se eu me abrir e me entregar? E acontecer a mesma De coisa, ser novo. traída de novo. Uhum. É. Mas aí na constelação também fala, né, Lu, que ela teve uma repetição de padrão aí, né? A origem. Vou aproveitar esse gancho aí, já vamos colocar a parte sistêmica para a gente ir nessas análises, mas Uhum. esse gancho que você trouxe é muito bom. Ali na série tem um momento, e eu acho que isso é muito legal da série da vida real, que é assim, que nem ela teve uma conversa, porque o ex tentou voltar com ela, né, mesmo naquela condição de ter, né, admitido que tinha traído, então ela teve que ter essa conversa, ela teve que, né, então ela foi ainda ver, será que, né, será que eu tenho que dar uma chance? Então isso é comum, às vezes você volta ali, não é às vezes você retrocede, e às vezes a pessoa até fica com o ex, não foi ali o caso que eu não me lembro, acho que não, mas então acontece isso, porque vai voltando para você ir observando. Se você consegue ter esse olhar, você vai se perdoar, porque senão também a gente fica assim, não, agora eu terminei. Aí eu não posso nem olhar mais para a pessoa. E não sei o quê. Sim. E é um processo, a vida não é, né, fase. Eu sempre falo com os clientes, né, não é um jogo de videogame, você vai passando de fase e nunca mais volta para trás. Às vezes você volta um pouquinho para trás, depois você volta de novo. Então, acho que isso foi um ponto. E o maior dela de retorno foi o ex que apareceu, que tinha uma situação mal resolvida, porque ela teve lá, né, na juventude, o E ela perdeu o relacionamento com bebê ele, também. O perdeu, aborto, teve o né? aborto, então isso ficou mal resolvido, não contou para ele, Sim. perdão. Então teve muitas coisas nesse sentido que ela foi um relacionamento que ela simplesmente foi embora, porque ela entendeu que ele tinha traído, né? E isso gatilhou ela. Então, aí, ou seja, ela não resolveu lá atrás. Teve uma questão de traição ali mal resolvida, não resolvi, só resolver naquele momento, naquele grau de consciência, simplesmente fala assim: hoje em dia, bloqueia e acabou. Só que você não vai resolver exatamente. Você simplesmente, pum, e aí você vai para a próxima. Ela foi para o próximo, no começo deu tudo certo, só que depois voltou para o padrão. E aí teve essa repetição. Tem umas coisas aqui que a gente pode falar da sistêmica. Repetição de padrão é um lado, e tem duas coisas aqui. A repetição de padrão ela veio porque depois ela descobriu, né? Ela teve a perda da mãe, e ela acessou muito essa história da mãe, e acessou a própria história, onde o pai tinha ido embora e tinha uma outra família. Inclusive, tem uma outra irmã que aparece na terceira temporada. Então, ela tinha triangulação. Então, os relacionamentos dela estavam sempre triangulados. Com esse relacionamento do pai ali, né? Com essa relação com o pai que também ficou mal resolvida, porque foi embora, ela lidou com isso. E ela estava repetindo o padrão do próprio pai, né? Com a mãe, que foi ter uma terceira família, uma segunda família. Então ela sempre ficava triangulada, repetindo o relacionamento, que era o pai e a mãe dela, que o pai tinha uma outra família e ela aqui. Então esse era o grande padrão que ela precisava. Isso que era o convite que a vida estava no começo lá com o primeiro Toprak, que estava mostrando para ela. Nem foi bem assim, você vê que nem foi bem aquela, não foi uma traição, se eu não me engano, né, daquele jeito com o Toprak, mas ela já gatilhou ela,
Então, ou seja, ela não conseguiu olhar para isso. Naquele momento também não tinha grau de consciência. A gente também tem que aprender a se perdoar, né? Que a gente, quando é mais Sim, a gente tem uma novo, idade X, a gente uma não tem a mentalidade maturidade X. emocional, uma série de coisas. E eu falo isso muito, né? A gente está muito próximo a essas dinâmicas familiares porque a gente está num grau de evolução diferente lá atrás. Então, é natural que seja muito mais duro, pesado, os relacionamentos, sim, daquele momento. Então, foi muito forte para ela, inclusive teve a questão do aborto. Então, mas assim, resumindo, o que é muito comum, a gente tem que prestar atenção como que era o relacionamento de casal dos pais, que provavelmente até veio antes dessa história, porque mostra muito nessa série Ancestralidade, inclusive, bem lá de trás, né, dos nossos ancestrais mesmo, que causaram essa triangulação. Isso é uma repetição de padrão, mas tem uma coisa que me chamou a atenção, porque ela teve esse reencontro quando a mãe foi falecer e tudo mais, era o quanto ela estava tentando resolver e condicionada ali na dor daquela mãe, né? Então, assim, eu vou te salvar. Então, por isso que ela foi ser médica, não é à toa, né? Então, eu vou salvar vidas. Então, eu estou salvando a mãe E o pai daquela dela morreu dor. de câncer também, não foi? Não lembro agora se o pai dela morreu Eu de acho que foi de câncer câncer. exatamente. Foi de câncer? Eu acho. Pode ser. Olha, Salvar também, né? então, assim, e no final, né, não consigo salvar. Então, porque vem da nossa criança isso, né? Então, ela tinha 10 anos quando o pai foi embora, então ela assumiu esse lugar de falar assim, eu tô aqui por você, Sim. pela minha mãe. Então, eu vou pegar a dor, é como se ela pegasse a dor dela de forma inconsciente da mãe e pegasse para ela. E aí você não lida bem com isso, quando você vai para suas relações, o que acontece? A mesma dinâmica. E acaba atraindo parceiros indisponíveis, né? Porque o pai dela não estava totalmente disponível para a família. Uhum. Ou, às vezes, um parceiro com perfil que se a gente for olhar o lado dele, também deve ter algum histórico. Com certeza. De que traem, que resolvem as coisas dessa forma, traindo. Ou indo embora. Ou indo embora, ou traindo a pessoa, ou tendo vida dupla. Então, a gente tem que olhar lá atrás, aí trazendo aqui, por exemplo, no caso do Axis, a gente fala das crenças limitantes, tem até um ponto que a gente toca na cabeça de fala de pontos de vista fixos. Aí você vê a história da sua mãe, aí você começa a ter histórias parecidas com a sua mãe, aí cria-se ali uma crença limitante de que homem não presta, ou de que relacionamento é difícil, ou que não é possível ser feliz no amor. Tem gente que fala, né? Tem aquela sorte em tal lugar. Às vezes ela fala, não, eu só me dou bem na parte profissional. Sorte no jogo, azar no amor. Mas na hora do relacionamento eu não dou sorte. Aí você cria crenças fixas e aí o seu cérebro, de acordo com a neurociência, vai buscar coisas semelhantes, até você resolver. E a Ada entrou num lugar que é muito comum também, de você entrar ali. É como se ela ficasse ali com a mãe dela, então ela entrou no lugar do pai dela, então ela entrou nessa energia do masculino, que ao mesmo tempo ela exclui esse masculino, porque ela passa essa mensagem de dar conta, porque eu vou dar conta da minha mãe, de tudo que está acontecendo aqui. E realmente ela entrou nesse lugar e isso ajudou ela muito na questão profissional. Isso é muito comum. Então aí eu vou para essa energia e aí eu vou, profissionalmente eu dou muito certo, mas aí no relacionamento já é uma outra questão, porque aí vai gatilhar aquela dor da criança lá de trás. Então isso é uma coisa que vem muito e você trouxe muito bem, que é assim, meu pai foi embora. Então existe um medo inconsciente de que o meu parceiro vai embora e eu atraio situações para que ele realmente vá. Então, e aí as relações dela também vinham nesse lugar, né? O Toprak era um músico, não sei o quê. Qualquer momento ele vai arrumar outra e vai estar numa turnê e vai me abandonar. O outro que também não bate, mas você vê, parecia, de repente ela também teve a mesma sensação, porque ela ficou na dúvida. Falou assim, nossa, agora eu fui abandonada, ele vai me abandonar. Então ela entrou nessa sensação. E o legal é que às vezes a gente troca de lugar. Por exemplo, ela estava nesse lugar, depois com aquele outro rapaz que ela se envolveu, que era o filho do Zaman até, isso, que era na o segunda constelador. temporada. Uhum. E ele trouxe a dor do abandono para ela. Você vai me abandonar? Exato. Todo mundo me abandonou. Meu pai me abandonou, a minha mãe me abandonou, porque a mãe dele morreu, né? Uhum. E você também vai me abandonar? Você vê, aí ela traiu o oposto, que às vezes para se sentir, para ver como é que a pessoa se sente, quem está do lado contrário. Foi incrível aquela cena também. Incrível. Aliás, olha que legal, o nome Zaman, que era o constelador, chama o significado é evolução. Aí. Né? Porque é o papel dele ali como constelador de trazer também evolução. Eu achei fantástico. Né? É riquíssimo, mas nós temos ainda a Leila, né, para falar. Vamos para a Leila agora. A Leila significa noite. Uhum. Eles fazem ali
seria um parâmetro de A Noite Escura da Alma, quando você passa todo aquele processo de poder ver muitas coisas para poder se curar. O que você traz para mim da Leila? Posso só fazer um negócio da Ada que tá na minha Tá, cabeça? pode, Senão o pessoal claro. não vai... Porque eu acho que isso é rico. Porque depois, na segunda temporada, ela foi pro outro lado. E na terceira temporada, ela teve um outro relacionamento que também Maduro. existiu. Mas no início também teve uma certa resistência. Gatilhou ela muito. Eu vou ser bem rápido nisso. Mas a grande sacada... foi que aí ela estava indo para uma dinâmica diferente, mas qualquer coisa que remetia àquele padrão, ela já gatilhou ela, tanto que ela, né, não, você não quer, a gente tem divergências de filho, etc. Só que a construção da série foi para um lugar onde ela conseguiu enxergar o valor de cada relacionamento que passou na vida dela, o porquê que passou, inclusive o casamento, ela ressignificou essas histórias. Ela fez um processo que eu faço muito nas mentorias, que é o encerramento de ciclo. Então, você olhar para os relacionamentos anteriores e entender o que você foi vítima, mas o que você também causou e quais foram os aprendizados em relação a isso, e ir fechando cada ciclo, porque a gente fica como se fosse um fio condutor nos relacionamentos anteriores, e aí você não vai 100% para o novo relacionamento, e é isso, né? E você encontra uma pessoa legal, e aí você já... Se você não faz esse processo com amor e honra essas histórias, tem uma grande chance também de você ficar preso, porque é o terceiro emaranhamento que pode existir, que são essas amarras de relacionamento, né? Então, a ancestralidade que ela viu, a questão ali da criança dela com o predador da mãe, e o quanto ela estava vinculada nos relacionamentos anteriores. Acho que isso foi um fechamento muito legal, e a partir daí ela conseguiu Bem se lembrado, conectar. Lu, e foi linda aquela cena dela se despedindo de cada um, com a Foi foto, incrível. sentindo verdadeiramente. Foi linda essa cena, uma das melhores cenas, acho que da série inteira, vale a Foi pena ver incrível. na terceira temporada, Uhum. né? Na terapia multidimensional, a gente fala do divórcio energético também para contribuir com esses processos, né? Porque às vezes você tem fios conectados com as pessoas do passado e religa esses fios. E até outro dia eu estava numa live e eu achei interessante um outro querido terapeuta falando assim: às vezes você está falando que quer ir para um novo relacionamento, mas você está lá com a foto do ex e toda vez olhando lá e olha, pô, e lembrando como é que você vai para o novo se você não encerrou com o anterior, né? E como você falou, de um outro lugar que com maturidade a gente entende por que essa pessoa trouxe para a gente esses aprendizados, não é? Né? Xingando o ex, né? Batendo no ex, fazendo boneco de voodoo com o ex. Não é isso, gente. Eu acho que tem a hora certa também para a gente fazer esses processos, porque no começo a gente vai entrar um pouco nessa linha da dor, né? Porque senão você também não consegue sair no que te causou. E eu acredito que foi a hora certa dela conseguir fazer essa... Porque também se for pro forma vai ser igual cocriação, né? Positividade tóxica que não adianta, né? Lógico. Né? Na hora certa. Sim. Acho que a hora certa também mostrou ali na série, né? Ela precisou passar por um... Todos os processos. E ela também foi para um processo que ela nunca tinha feito, que foi de ficar sozinha um pouco. Né, de começar a se nutrir, porque o relacionamento amoroso começa com a gente. Isso. Então ela também, porque ela tinha saído de um relacionamento para outro, ela não tinha dado espaço para isso também acontecer. Que foi até o que a gente vai fazer o gancho com a Leila, né? Que é a Leila, vamos contar da Leila. A Leila, que significa noite, né? Mostrando o processo já que muitas mulheres passam, eu já estive nesse lugar, de você sonhar com a família ideal, de como deveria ser, né? E aí você, às vezes, faz tudo para estar casada, nem que o relacionamento esteja péssimo, né? No caso da Leila lá, da série, o marido, ela descobriu traições do marido, ela era dependente financeiramente do marido, ela vivia uma vida fake, né? Postando nas redes sociais o tempo todo que estava tudo bem, a família feliz de Margarina Doriana, mas no fundo, por trás de tudo aquilo, tinha um medo. O medo do abandono, o medo de não dar conta sozinha. Eu até faço um parênteses aí, é como se você tivesse uma máquina que você vai lá e investe muitas fichas, e ela está sempre dando resultados ruins. Mas uma vez ou outra você ganha um ursinho, uma vez ou outra você ganha uma viagem, uma vez ou outra você ganha uma promessa de que vou mudar dessa vez, e aí você vai em prol da família, né, feliz, que a sociedade prega, né, a todo custo, como deve ser tradicional, com isso, com aquilo outro, aí você vai ali se segurando, nem que para isso você tem que fazer vistas grossas para algumas situações. A gente está falando isso com muito carinho, gentileza, todo mundo está fazendo o melhor que pode, mas é importante trazer, né, porque às vezes tem muitas mulheres passando por essa situação. Qual que é a sua visão sobre a Leila também? Perfeito, acho que você colocou isso assim
muito bem do que representava, porque uma coisa que vem ali, além do que você trouxe, é o seguinte: quando a gente olha de fora, a gente fala assim, ah, não, mas aquele cara roubou, né? Porque ele tinha, deixou ela sem dinheiro, ela não tinha nada de troca, né? Aí a gente fala assim, separa, né? Sai. Só que não é tão simples sair Não assim. é. Por que não é simples? Além de ser, obviamente, complexo, os términos de relacionamentos longos, tem filho e tudo mais, existe algo maior que isso. Então, como existia esse medo do abandono, que vem da origem familiar dela, que, pelo que mostra na série, né, tinha uma boa condição financeira, porém afetiva era zero, então ela tinha um abandono e eles também não concordavam com o relacionamento dela, enfim, que foi uma forma também dela sair também daquele emaranhado familiar. Essa pessoa não é bem a pessoa depois, é o que ela representa. Isso. Então ela representa algo que você não resolveu na origem, que foi com seus pais, com a sua história, e aí você projeta naquele relacionamento a solução disso. Só que, obviamente, não vai acontecer, porque você tem que resolver com a sua origem, eu sempre falo isso, tem que resolver lá. Enquanto você não resolver lá, esse aqui não vai resolver. Só que, se eu não resolvo aqui, eu fico nisso aqui. Aí, para eu sair disso aqui, se eu terminar, parece que é um luto mesmo. Parece que E é um luto. não deixa de ser, mas é um luto de morte, Sim. de perder um ente querido. Então, ou de você mesmo morrer. A sensação que dá, né? É isso. A Porque é sensação. como você perder o seu pai e a sua mãe. Nessa questão A da sua criança se fonte. sente assim, desamparada, né? Porque para a criança, o peso que os pais têm é de vida ou morte, né? Porque Isso. a criança entra nesse lugar, óbvio, né, de cuidado. Então, se eu não for cuidado pelos meus pais, eu vou morrer. É isso que, para a criança, é esse peso. Então, isso vai ser transferido para o relacionamento. Ela terminar esse relacionamento, por mais ruim que fosse ali, representava essa história. E aí você fala, não consigo sair. E aí vai acontecendo mil coisas, tanto que isso é uma verdade, que mostra de uma forma muito sutil e delicada na série, é que mesmo acontecendo tudo isso, ela foi lá e falou, não foi lá com ele e fugir. No final ele foi preso. Aí ela não foi, deu alguma coisa nela, não foi. Só que ao mesmo tempo tá o quê? Grávida. Ou seja, para continuar nesse vínculo. Porque ela não pode sair. Então, e quanta gente não vê isso? Você acompanha pessoas, clientes, fala assim, nossa, estava num relacionamento ruim e de repente ela aparece grávida. Aí você fala, gente, como assim? E aí a gente, né, nessa 3D, a gente entra no julgamento. Meu, como ela deixou? Mas olha aonde que vai isso. Muitas vezes vai por conta desse lugar. Nosso inconsciente, ele conduz a nossa vida, embora a gente acha que não. Né? Porque o mesmo lugar que a gente toma as decisões no cérebro é o mesmo lugar que se concentra as emoções. Exatamente. Então não tem como a gente tomar decisão sem emoção. Então imagina uma decisão onde tem algo inconsciente muito forte. Então você fala, não faz sentido, né? Então acho que isso mostrou muito bem na série, que prendeu novamente ela. Quando ela conseguiu soltar, que foi não ir com ele, ela descobriu que estava grávida, ficou vinculada a ele. E isso vai se repetindo na série em outras, e depois ela retorna, né? A família vem com, né? Aparece lá, e ela começou a resolver as coisas da família e entender que tinha uma correlação. Né? Então, quando você começa a resolver com a tua origem, às vezes você não vai resolver com os seus pais literalmente, porque às vezes eles não estão nesse plano, ou você não tem realmente uma relação possível, mas você tem que resolver, eu sempre falo isso, né? Internamente, você vai ser o seu bom pai e a sua boa mãe. Quando você conseguir ser o seu bom pai e a sua boa mãe dentro de você, você vai conseguir resolver com o outro. E aí você vai se preencher. E aí o outro vai vir como complemento seu. E não como preenchimento de algo, de um vazio que você não sabe de onde vem, e geralmente vem desse lugar. Como eu já falei em outros podcasts, você precisa se estudar, você precisa olhar para você e entender a raiz, né? Você trouxe um ponto maravilhoso aí da Leila, tem uma razão muito profunda no cérebro dela, né, na mente dela, para trabalhar daquela maneira e ir para aquele lugar e se manter naquele lugar. Não é porque ela é preguiçosa, não é porque ela não tem coragem, porque a gente ouve muito isso. Nossa, como é que pode? Eles usam uns termos até bem baixos para dizer, nossa, essa mulher gosta de apanhar, por exemplo, né? É horrível falar uma coisa dessa sem conhecimento, que é como se a pessoa tivesse um GPS interno que sempre fosse para o mesmo lugar, gente. Ela pode pegar uma outra estrada, mas ela acaba naquele lugar. O GPS dela está programado para isso. Por isso que é naquele lugar que a gente tem que trabalhar, na programação, né? Exato. Seja através Na da raiz do constelação, problema. porque teve uma cena incrível. Esse episódio 3 é riquíssimo, que ela trabalha um dos pontos, né? Até descobriu na constelação o abuso
Ela sofreu abuso na infância. Então, imagina uma pessoa que passou por um processo desse, e a gente fala de abuso, pode ser sexual, pode ser verbal, pode ser Físico, emocional, violência. pode ser físico. A gente não sabe a história das pessoas, Não né? sabe. Aí, com isso, mexeu com a autoestima dela, que nos Florais de Bairro eu trabalharia o LARCH, né? Que é a autoestima, autovalor, autocuidado, e começou a se preencher, como você falou. Uhum. É o que todas as mulheres e homens, que às vezes é um homem que está nesse lugar também, de Total. aceitar muitas coisas. A gente até estava falando no caminho de um querido que você falou, né, que você trouxe, que ele tem que ficar indo para todo lugar onde a mulher vai, e às vezes ela nem pergunta direito se ele Não quer ir, ele vai atrás, vai. assim, e às vezes ele não está tendo a própria vida, né? Não. Então, é nesse lugar da autoestima, do amor próprio, da autoconfiança, da criança interior e do sistema que a gente trabalha. E a Leila depois tem uma cena que ela encontra um homem muito interessante que mexeu profundamente com ela. Isso acontece com a gente também. Mas ela deu esse passo que eu achei fantástico. Ela falou: não, eu vou primeiro estudar, vou primeiro fazer faculdade, vou primeiro me firmar comigo mesmo para depois entrar. Isso é incrível. Não foi incrível? Foi uma virada? Incrível. Foi uma grande virada. E teve uma outra coisa, você falou do abuso, né? A pessoa geralmente que tem questões como essa, ela facilmente, o cérebro conecta ela em relações abusivas. Aí você fala assim, por que ela está ali? Porque isso vem de um lugar, por isso você tem que ir no seu tema central, na raiz do problema, para que você acesse o que é que te conecta nesse tipo de relação. Então, não é tão simples como as pessoas realmente imaginam. Claro que não é justificativa para que a gente não saia, porque existem recursos, é o que mostra na série. Sim. Então, e ela foi tendo... O que mostra na Leila rapidinho? Ela era lá meio influencer, não sei o quê. Então, assim, ela ficava na superficialidade para que ela não entrasse na onde ela precisava entrar. A vida foi lá, deu um caos também nela, que aí tirou ela desse... Não, acorda que a vida não é essa. E ela começou a enxergar a realidade como ela é, dentro dessa relação, ainda estava incomodando, e ela teve que ir numa... Ela foi uma personagem muito interessante, porque ela veio dessa superficialidade, e ela foi numa profundidade enorme, né? Que foi acessar esse lugar da infância dela, e ela começar a conectar, e a vida mesmo foi direcionando, tanto que ela saiu da relação, ela ainda... E ela estava por ela, falou, não, eu vou... E teve um momento que ela até falou, ela até pensou, acho que eu vou continuar com ele por causa dos filhos. E aí a vida foi lá, porque como ela fez uma mudança interna, a vida foi lá e se encarregou, que ela pegou lá ele... E outra aí, mulher de novo, repetindo o padrão, né? E aí ela falou, pera, por que eu tô aqui? Né? Então a vida mesmo se encarregou de mostrar para ela. Mas isso a gente até comentou ontem, eu achei isso incrível, que também foi um pouco do que a Ada fez, né? Dela ir lá, falar, pera, eu tenho que voltar lá na faculdade, vou terminar primeiro, depois eu vou me relacionar. Que a gente às vezes faz o contrário, por conta das nossas questões, a gente coloca um peso nos relacionamentos para nos salvar também. Então, tanto que quando a pessoa ela tá solteira, né? A primeira pergunta é, e aí, tá com alguém? A primeira pergunta que as pessoas fazem, elas não falam, você tá bem? Como você está? Tá feliz? Né? Você tem alguém? Você já tá saindo? Já tá ficando com alguém? As pessoas já fazem essa primeira pergunta. Até, né? Às vezes as pessoas até fazem sem intenção, já vamos sair? Vamos conhecer um monte de gente, vamos já pra vamos onde? Pra balada. É bom dar você falou no comecinho do podcast, a gente precisa de um tempo para olhar. Porque lembra que eu falei do GPS? Senão você vai para o mesmo lugar de novo. Você precisa reprogramar. Por que eu estava ali? Por que aconteceu isso? Por que eu atraí essa pessoa, essa experiência? Como eu faço para atrair uma experiência nova? Ficar com você um pouquinho. Viver o luto, a dor, né? Porque dói. Passar pelo processo. Por que terminar um relacionamento às vezes é difícil? Porque dói. Dói, Né? Você tem um processo. A gente vai fazer um outro podcast falando de como ajudar nos términos, como passar por esse lugar, né? Boa. Agora vamos falar da Sevig, não sei, gente, como fala também, mas eu falo Sevig. Então vamos, Sevig. A Sevig, foi muito interessante que você trouxe logo no início, falando sobre ela, né, que ela descobriu uma doença muito complexa, que foi o câncer, e ela começou a buscar outras alternativas. Isso foi muito interessante, né, dessa busca dela, primeiro da cura. E ela acabou trazendo todo mundo para esse universo, e as amigas entraram nisso, que é tudo isso que a gente falou das outras. O que eu queria já trazer um pouco dessa questão, é bem complexa essa questão biológica de doenças, né? Não dá para a gente falar que é um motivo ou outro, né? Mas sistemicamente, claro que tem várias razões para a pessoa ficar doente com câncer, mas sistemicamente tem algumas coisas que podem contribuir para isso. Então a exclusão é uma coisa muito forte que existe,
E existia uma exclusão ali que ela não sabia quem era o pai dela, então ela tinha uma, né, o pai dela ela foi criada por um, depois ela descobriu que o pai dela era outro. E existia uma exclusão desse lugar que a mãe também fez por conta da história. Então, e isso é muito forte, porque sistemicamente a gente entra numa ligação, porque assim, uma coisa que a gente tem que entender é que a nossa ligação com os pais é muito forte, porque eles são a nossa fonte de vida. Então, inevitavelmente, a gente vai se conectar a eles, independente de quem eles tenham sido. Isso é um ponto que a gente tem que encarar aí, vida adulta, que é assim. Se a gente ficar lá, não, porque não vai contribuir, mas vamos pensar que existe uma ligação forte. Ela tinha uma conexão com esse pai de algum jeito, só que o pai teve? A morte. E o que é o contrário da vida? É a morte. E o que acontece muitas vezes, eu me conecto de alguma forma com isso. E as doenças também vão para esse lugar. E pode ser doença ou pode ser comportamento que me levem a isso. Então eu vou tendo comportamentos que são contrários da vida. Eu vou tendo comportamentos que me levam, então não sou saudável. Então a pessoa entra numa coisa assim, ela não se alimenta bem, ela não se cuida porque ela entra em conexão com esse membro excluído, que tem uma conexão muito forte com ela. E isso pode ser, é muito profundo. E isso pode se desenvolver nisso, eu vou para um lugar onde eu não me cuido, eu vou caminhando para isso. E aí pode entrar doenças, podem entrar vícios, pode entrar uma série de coisas. E a doença pode vir nesse lugar. A doença dela veio para isso. Para mostrar, Sim. foi muito forte essa primeira. Só que ela estava numa questão muito interessante, né? Dessa busca da cura, que foi muito bonito dela buscar. Só que ao mesmo tempo ela acabou entrando em contato com tudo isso. Tem alguma coisa que você quer falar dela que eu acho importante? Sevig? Como é que você Sevig. fala? Sevig. Eu não sei se é assim, tá? Eu tô Sevig, falando porque é mais fácil. Sevig em turco significa amar, que era uma pessoa extremamente doadora, né? Muito. Eu escrevi uma frase sobre ela que eu achei interessante, que o corpo guarda as histórias que a gente tenta esquecer. O pai dela morreu no dia do aniversário dela, assassinado por um agiota. Imagina a culpa que ela sentiu ali, naquele dia também, né? Então, o corpo, além de tudo isso, você trouxe maravilhoso, como você falou, é multifatorial, né? Exato. E às vezes é tudo isso junto, independente do tipo de situação que seja, né? Então, o corpinho guardou memórias ali de dor, de culpa, de carregar. Ela era a advogada que resolvia tudo para todo mundo. Tem até na constelação, na hora que fez a parte dela, achei incrível, a mãe dela pendurada nas costas dela. Ela pequena, a criança tentando salvar a mãe. Então, você viu que ela vivia grudada na mãe, carregando a mãe para todos os lados, todos os lugares, resolvendo tudo para a mãe. Né? Às vezes é a mãe, às vezes é o pai, ou às vezes é outro, às vezes é todo mundo. Às vezes o próprio terapeuta entra nesse lugar de salvar todo mundo. O nosso terapeuta, a gente tem que ficar atento a isso, né? Uhum. Então ela fazia isso. O que acontece também com o sistema do corpo? Ele se sobrecarrega. Imagina você aqui, uma bateria com várias outras carregando várias outras ao mesmo tempo. Chega uma hora, o cortisol altíssimo, inflamado constantemente, com mágoas no coração, né? Também de coisas que viveu. Aí chega uma hora que, claro que a gente vai chegar na parte do amor do fico, que eu acho que é bem legal falar. Mas foi muito bom você trazer esse ponto. Eu acho que esse ponto é fortíssimo para a gente ter uma atenção que é importante, obviamente, a gente olhar o nosso estilo de vida é fundamental, alimentação, tudo mais, que é o que a gente já sabe, mas também investigar um pouco mais, né? Quando a gente tem alguma doença, da onde que vem também emocionalmente falando, porque existe um gatilho, né? Onde começou, como você trouxe ali do assassinato do pai, toda essa história que ela estava ali carregando. Ela não foi ser advogada à toa, né? A gente, como a outra foi médica, a gente terapeuta, começa de algum lugar, né? De uma salvação aí talvez sistêmica, familiar das pessoas. Então, você é advogada para fazer justiça para os outros. Isso. E ela estava fazendo Vingar justiça o pai, do pai. Entende? Vingar o pai. Então, isso era muito forte. Me fala da questão de relacionamento, que eu quero entrar onde que você percebeu de relacionamento. Nós viemos aí numa linha do tempo, cada uma com uma questão diferente. Aí vamos dizer que a gente está se resolvendo há muitos milhões de anos, desce de outras vidas. E aí chega aquele pretendente, que foi o caso da Sevig, que é o Fico. E ele era gentil. E ele queria amá-la com calma, com paciência, com carinho. Ele estava acolhendo ela nesse momento difícil, independente do que estava acontecendo com ela, ele queria estar ao lado dela. Então, esse é o amor maduro que chega para a sua vida. Finalmente,
Tem jeito, porque a Exato. gente precisa falar que tem jeito, Claro. né? Senão... Aham. Então, assim, você vem nos seus processos, quer dizer, ela cuidou de todo mundo, isso também não foi over, claro. Porém, assim, as bondades que a gente faz também ressoam, né? Ressoam, sim. Óbvio. E ela era uma pessoa boa de coração, Sim. generosa. Chegou um generoso também, para, como você fala, no equilíbrio entre o dar e receber na constelação. E aí ela fugia dele. Rejeitou. Ela não queria aceitar. E ela até achava estranho. Às vezes acontece isso. Vem um rapaz mais tranquilo, um rapaz que às vezes quer levar um tempo para te conhecer, para te assumir e tudo mais. E aí você fica assustado, você fica achando estranho. Você fala, nossa, mas que não tá me dando borboletas no estômago, não tô louca por ele de repente, tô querendo casar em 2 semanas. E você Uhum. começa a estranhar. Vamos falar um pouquinho do amor maduro. Isso é muitas coisas, né, dessa questão. A gente precisa entender que, às vezes, a gente foi criado no caos. Sim. Então, a vida foi um caos, eu tenho que resolver tudo para todo mundo, tudo é muito intenso. E aí você tem uma tendência a repetir esse padrão. Então, você entende que relacionamentos te conectam, porque, assim, conecta trauma com trauma. Então, ela já estava conectando numa pessoa diferente porque ela já estava no processo de cura interna. Então, ela começou num processo diferente. Provavelmente isso não mostra na série, mas ela deve ter se conectado com pessoas naquela intensidade dela ir lá e resolver. E aí, quando você vai num processo diferente, você estranha, porque existe uma tendência a você ir naquele. Então, aquele que... Se a pessoa... Vamos dar um exemplo mais fácil. Se a pessoa é salvadora, aquela que cuida de todo mundo, se ela arrumar um cara que também é assim, ela não vai ver graça. Agora arruma um probleminha para ver. Um cara probleminha, ela vai se conectar na hora, vai dar um super match, porque não sei o quê, porque ela tem esse perfil que vem familiar e ela vai direto naquele que precisa ser cuidado. Só que vai chegar um determinado momento, em todas as relações é assim, que é o que eu falo, energia do dar e receber, energia de troca. Vai chegar, no começo dá esse match, porque é a paixão, inclusive, que a gente acessa, mas a gente está condicionado no que é familiar. Então vai ser incrível no começo. Só que qualquer relação vai chegar no momento que você vai ter que olhar. Como que está a energia de troca aqui? Vai chegar uma hora que essa pessoa que dá muito o outro aqui, ó, ela não vai aguentar. E porque você, em algum lugar, está querendo conectar a sua história àquela dinâmica de relacionamento. E no caso da Sevig, foi isso, ela estranhou, né? Quando ele veio, né, me tratando bem, como assim? E eu vejo muitas clientes que eu atendo que elas ficam assim, mas estranho, ela começa a questionar por que que ela está conectando com aquela pessoa. Então, vem umas pessoas diferentes. Quando ela começa no processo, por exemplo, da minha mentoria, vem uma pessoa totalmente diferente do perfil que ela fisicamente costumava se atrair. Aí ela fica, não, mas não, né, a gente é tão diferente, só que mesmo assim tem uma vozinha lá nela que fala para ela ir. E geralmente ela vai. E muda tudo. Porque é esse lugar do processo de cura que ela estava, e que no começo foi até, né, difícil, porque ela tratava ele meio mal, né? E a gente ficava assim... E a gente ficava assim. A mãe também, né? Ela teve essa cura com a mãe, com essa história. A mãe queria atrapalhar um pouquinho o Porque relacionamento. ela estava acostumada a ficar ali no lugar, né? Resolvendo Ela tudo. estava sendo o marido da mãe. Exato. Então a mãe também teve esse lugar, e ela também teve essa questão resolvida muito forte. Não dá para a gente entrar muito por conta do tempo dessa questão da mãe, né? Que ela ficou magoada com a mãe. Isso mexeu muito com... Ela estava melhor, inclusive, do câncer, quando ela acessou essa emoção, começou a voltar, porque ela também tinha deixado o tratamento convencional, que você vai fazendo complementar, né? Então, mas tem muito a ver com as emoções dela. Ela foi numa emoção muito profunda. Mas teve, sim, uma honra muito forte ali, né? Que a gente não vou entrar nesse mérito da série, que é de repetição muito forte. Mas o legal nessa temporada foi quando ela realmente, na última temporada, mostra ela já num outro lugar, né? Com esse relacionamento, né? Inclusive o Fico estava resolvendo as questões dele com o pai. Foi linda essa cena também. Porque ali eles também começaram a equilibrar mais. Eles já estavam melhores, mas equilibrar mais, porque também tem essa energia... Fortalecer o masculino do dele. masculino, porque ele tinha o que mostrava muito na série, ele muito também subserviente, muito à disposição, que era o exemplo que a gente deu lá, que a gente estava falando no carro. Então, às vezes, tem uma questão que você não resolveu com o teu pai, você fica muito ali, né? Eu tenho que fazer muito. E ele estava nesse lugar, então ele também começou a se impor, né? E acho que essa relação que ele conseguiu transformar com o pai, que veio de uma questão inclusive, de rejeição, né? Porque o pai teve lá a perda do irmão dele e focou nessa perda e esqueceu dele, resumindo, né? Então ele tinha uma tendência também a ir para um relacionamento onde ele era rejeitado, assim, na mesma proporção, que não era visto.
E ela, num determinado momento, cumpriu esse Não papel. havia. Não via Não o havia. valor dele. A gente via, né, assistindo a série, mas ela mesma não via. As amigas viam, né, tanto que todo mundo colaborava para aqui, né? Mas ela não via e ela, no processo de cura dela, foi muito legal. E ela começou a acessar essa questão de família de uma forma muito bonita que eu achei na Lindo. série. Nesse relacionamento, ela no começo também estava na mesma dinâmica, tentando, entrou com um conflito com o pai dele, e ela já tentando resolver, porque esse é o perfil dela, vindo de novo, que é o que a gente fala, volta. Só que quando ela saiu de cena e deixou ele também, ela foi um suporte, e ele foi protagonista, tanto que ele foi lá e falou, né, com o pai dele nervoso, e tal, ele conseguiu e fez a constelação para entender junto, e o pai dele se abriu. Isso foi assim foi tão lindo essa constelação e toda essa dinâmica, né? Por isso que você trouxe uma coisa muito boa, porque é possível. É possível. Então, assim, quando a gente entra em contato com... E o outro, uma coisa, acho que é adicional, depois você fala um pouco mais disso ainda, sabe? Que mais uma coisa que veio aqui na minha cabeça. Os outros são o espelho do eu. Então, o outro também vem com uma finalidade, né? Então, para eu enxergar algo, se eu estou aberto, né? Se eu estou em conexão com essa fonte, eu vou entender por que as pessoas chegam na nossa vida. Então, elas vêm por alguma razão, mesmo que seja dolorido, difícil, mas para te trazer para um outro lugar. Então, talvez venha alguém que não te valoriza para você aprender a se valorizar, né? E aí você fica mal por aquilo, você fala, pô, eu fiz tanto. É, por isso, você fez tanto que você não... Você fez tanto pelo outro, não fez menos por você. É isso que a vida está te convidando a olhar. O quanto você precisa fazer por você. O Sim. quanto você precisa se valorizar, olhar para quem você é. Então, o outro está vindo para você com um desafio, porém, é só um convite para você mesmo, que no final é um processo seu, não é do outro. Porque o aprendizado do outro ele vai ter. Porque se ele é uma pessoa que não também valoriza o outro, é um aprendizado que ele tem, Perder que vem da você. história dele. E às vezes, inclusive, perder você é uma das coisas, né? Que a pessoa vai aprender e falar, putz, estou sendo muito egoísta, estou sendo muito, pensando muito em mim. De onde vem isso também? Então, tudo é um presente, né? Então, as relações, por isso que é muito rico, né? Os relacionamentos, né? Porque eles são um presente para a gente se olhar. Quando a gente começa a entender isso, até diminui um pouco. Que nem às vezes a gente fala assim, o outro falou não sei o que assim comigo. Sim, é ruim, você tem que entender que o outro te tratou mal. Mas a pergunta é, por que eu deixei? Aonde eu estou ainda que eu estou deixando a pessoa falar assim? Ou escutando coisas sobre mim? Você é assim, assim, assado. Falando, aonde que eu estou achando que eu ainda sou assim? Ou seja, se o outro falou, é porque ainda tem um lugar dentro de mim que está concordando com algo que a pessoa externa está te trazendo, mas não é o externo, é o interno, é você que está falando que você não é boa o suficiente, que você não faz, que você não é legal, Sim. né? Porque às vezes essas pessoas também estão muito acostumadas a receber quando você deixa de fazer, né? Até postei um negócio hoje, né? Então, quando você começa a colocar limites, né, a se amar de verdade, automaticamente você vai se priorizar, e a pessoa estranha, né? O outro está acostumado com isso. E aí começa a ter os conflitos, mas isso é tudo um convite. Eu acho que essa série mostra o quanto a vida é cheia de convites e basta a gente aceitá-los. Se a gente não aceitar, também é uma escolha, né? O amor é lindo, é maravilhoso, vale a pena amar, é muito maravilhoso ser amado e amado também. Essa série mostra tudo sobre o amor familiar, entre amigos, redes de apoio, mas principalmente é um convite para você se amar, né? Eu falei que no finalzinho ia fazer uma prática. O Axis tem um comando quântico muito Vamos legal, fazer. né, para a gente baixar barreiras, baixar barreiras, baixar barreiras de tudo que está te impedindo de acessar o amor. Seja o amor próprio, autoestima e autoconfiança, seja um amor saudável. Então, tudo que estiver nos impedindo nessa vida, em outras vidas, nessa dimensão, outras dimensões, vidas passadas, paralelas e futuras, de encontrarmos, termos, vivermos um amor próprio e um amor saudável e feliz, tudo estiver nos impedindo disso, vamos destruir e descriar? Vamos. Sim. Sim. Certo e errado, bom e mal, pode, POC, todas as 100, curtos, garotos, povades, bases, criações e aléns. Que Amém. todos nós tenhamos muito amor por nós, pelos outros, porque o amor é a pergunta e a resposta. Isso, Gratidão que lindo. pela É oportunidade de estar aqui.
mais uma vez É com isso. você e com É todos. isso, com todos, né? E espalhando esse amor, né? Então, espero que tenha feito sentido para vocês que acompanharam a gente. Se você não assistiu a série, vale muito a pena assistir, mas quem assistiu, eu sempre gosto de saber que o pessoal está comentando, comenta com a gente Comente, também. gente, curte, compartilha. E segue a gente nas redes sociais, tem aqui na descrição do vídeo. E vamos espalhar esse amor, né? Que é esse amor real aí que a gente trouxe tanto aqui nesse podcast, que é o que a gente tem aqui também. Tá bom? Isso. Obrigado, gente. Beijo. Beijo. Muito bom, pessoal.